Infelizmente, eu vejo nos dias atuais a degeneração de nossa sociedade, a adulteração da inocência em tão estúpida violência que fazem com nossas crianças, pois macularam a sua inocência, o sexo tão precoce, algo que ficou tão banal, deturparam a dignidade, abusaram da liberdade e faltaram com a verdade. Como é triste essas novelas, que já não são como aquelas que falavam de esperança, respeitavam o respeito, respeitavam as nossas crianças. Hoje o sexo é quase explícito entre os jovens, isto é tão normal. E não importa qual canal, está tudo tão igual. Eu não vejo nada de nobre neste horário podre e pobre que termina em degeneração, desrespeito ao cidadão. Onde está o amor? Numa mente deturpada que macula outra mente lúdica, que hoje vive vilipendiada, tão promiscuída, viciada. E as pessoas confinadas em recantos desses reality shows, e o show que não é da vida, faz da vida uma triste comédia. E mulheres que se desnudam e abusam do direito que elas nunca tiveram. E vão homens e mulheres destilando vaidades, conturbando a verdade, confinados em um recanto. Entristece-me este pranto. E o povo obcecado pela mídia, hipnotizado, vão vivendo de adultério, adulterando a nossa fé. Ainda dizem ser de Deus, acredite quem quiser. Eu não vou calar minha voz, vou implorar para o meu Deus que tenha piedade de nós, pois com sexo liberado, o evangelho envergonhado por aqueles que deveriam se orgulhar de serem servos, mas só servem a si mesmos, aos seus próprios interesses, e não tem nada de santo, se embriagam em falso encanto. Depois falam de Jesus, mas o deixaram lá na cruz. E tantos jovens que se perdem por não terem um referencial, se entregam a outros, para eles isso é tão normal. Tantos jovens que se perderam. Vejo crianças sem ter pais, um país sem ter criança. São meninos e meninos a viverem sem esperança. Isso é um lamento, isso é algo que me inspirou depois de diria um infeliz dia em que eu estava em direção à casa da minha irmã. Era uma tardinha e uma moça tão bonita, tão jovem, ela me disse palavras tão obscenas e, enfim, resumindo, isso que poderia se configurar-se em pedofilia, porque ela ofereceu sexo. No máximo que ela deveria ter uns 15 anos por aí. Infelizmente, na casa da minha irmã existe outra situação que me angustia tanto, porque quando eu vou para a casa dessa minha irmã, a caminho da casa dela existe uma boca de fumo. E essa jovem com certeza sempre fica naquelas redondezas, entre tantas outras mulheres e homens que ficam sedentos para se drogarem. E muitos se vendem por causa disso. A grande realidade, eu gostaria até de meditar. Essa manhã eu estava em oração e me lembrei dessa situação. Que Deus tenha misericórdia desses jovens, desta moça. E o texto que veio no meu coração é a segunda carta de João, no capítulo 18. No capítulo 5, no versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda. E aquele que nasceu de Deus, o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Esse texto veio e também fazendo uma interpretação, digamos assim, naquilo que inspirou-me neste poema,
Nós temos vivido uma cultura tão deturpada, uma cultura cujo o hedonismo tem avassalado, tem infiltrado, tem promiscuído os nossos jovens. Infelizmente, volto a repetir ainda outro dia, já faz algum tempo isso, eu peguei o ônibus, é até um pouco chocante o que eu estou dizendo, mas é a dura realidade com a qual nós temos que nos deparar. Pois desta feita eu estava no ônibus, o que me entristeceu é porque estava em companhia de seus pais, uma criança, no máximo que ela deveria ter uns 8 anos. Eu tenho até isso registrado em um dos meus trabalhos, no meu livro, esse acontecimento. A grande realidade é que essa menina estava com as suas nádegas aparecendo, porque o shot entrava nas suas nádegas, uma menina de 9 anos, o que chamam de erotização precoce. Por isso é que no poema está escrito o que fizeram com as nossas crianças. Me deu a vontade de fazer ou repreender os pais, mas o que tenho eu com isso? Estaria caçando problemas para mim. A grande realidade é que, infelizmente, com essa cultura hedonista, seja na internet, seja até mesmo em programas televisivos, eu me lembro outrora, quando mais jovem, os programas matinais eram desenhos animados. Hoje nós vimos alguns programas que não tem nada a ver com a realidade. Outra certa feita, ainda bem que esse programa saiu do ar de tão horrível que ele era. Foi colocado algumas crianças para contemplarem 2 homens se beijando e perguntaram, eu não vou nem citar qual o programa, que não vale a pena, basta procurar na internet. Só que a grande realidade é que questionavam as crianças para perguntar, para que elas pudessem falar sobre o que elas pensavam ao ver essas pessoas do mesmo sexo se relacionando ou se beijando, e beijavam na boca. E onde vai parar? Por isso é que o mundo jaz no maligno. E o que me entristece é porque, infelizmente, nossos referenciais estão tão distantes disso. Nossos jovens estão sem referenciais. Quantos artistas gospels estão brilhando nas luzes da ribalta, ou seja, estão brilhando sobre os holofotes, mas perderam o brilho da luz de Deus. Ou quantos preletores que às vezes estão pregando, chamam a atenção de milhares de pessoas, mas infelizmente as escondidas estão vivendo de adultério, de prostituição. E hoje é tão normal nós vermos nossos irmãos em Cristo que poderiam fazer a diferença saindo da igreja para chafurdarem-se em motéis, maridos que traem suas esposas numa normalidade tão incrível e vice-versa, e tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui, ficaria o dia inteiro. Eu oro a Deus que levantem pessoas que sejam idôneas, que sejam dignas, que saibam respeitar isso que está aqui. Eu sei que o mundo jaz no maligno, mas nós somos a luz do mundo. Quando eu disse que estamos sem referenciais, é porque no livro de Mateus, se não me engano, capítulo 5, testifica: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve, senão para ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma luz, mas que luz é essa? A luz das ribaltas desses grandes pregadores que pregam apenas para si mesmo. E quantas vezes nós vimos denúncia de líderes que estão até mesmo violentando, estrupando irmãs, ou enfim. É terrível o que eu vou dizer. O que eu quero dizer é que nós temos que voltar a tornar, com perdão da redundância, a sermos o referencial, a sermos a luz do mundo, para que nossa luz possa resplandecer sobre aqueles cegos, mas que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia. Eu creio num avivamento, eu creio não nesse avivamento apoteótico, não nesse avivamento, infelizmente, tão superficial, mas que traga um arrependimento, que possa haver uma resipsência, uma transformação, uma metamorfose em cada coração. E que os nossos jovens comecem a identificar e testificar desse verdadeiro evangelho, não em nome de sua religião, não em nome de uma ideologia, de uma filosofia, mas para a honra e glória desse Deus chamado Jesus. Bendito seja o teu nome, e que esses reality shows que nós temos vivenciados caiam no esquecimento. Louvado seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo. Amém.